Muito bem, meus queridos, graças a Deus por mais um momento da palavra. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a gente, o pastor Pedro Luiz Almeida, nosso pai na fé, nosso mentor. E ele vai compartilhar da palavra. E você que nos acompanha desde o dia 1º de junho agora, nós lançamos o projeto 21 dias de oração, que a gente colocou ali clamor, oração e intercessão. E você que nos acompanhou sabe que a gente falou bastante coisa. E hoje o pastor ele vai falar algo até um pouco mais profundo, e justamente para fortalecer a sua fé. Então você que deseja crescer o seu relacionamento com Deus, você que deseja realmente ter novas experiências com Deus, intimidade com Deus, preste muita atenção. E a minha parte aqui eu quero ler, que eu falo que é o endereço da oração, Mateus capítulo 6, verso 6. Palavras aqui de Jesus, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, pastor Pedro, nós quando eu lancei esse formato de 21 dias, foi justamente porque você sabe que existem muitas pessoas que até oram, mas não tem aquele hábito de rotina, de todo dia ter um momento, 10 minutos, 15, porque quem não tem esse costume, às vezes 10 minutos é uma eternidade. Quem já tem essa prática, às vezes consegue, meia hora, uma hora, né? Então, entrou nisso. E quando o senhor foi ministrar para nós lá no hotel domingo passado, e a gente já vinha conversando, quer dizer, houve uma sinergia, houve vamos dizer, o Espírito Santo ali agindo entre nós, e o senhor falou coisas assim que é o que a gente tem falado, mas o senhor falou assim numa linha até um pouco mais profunda. Então a palavra é sua aí para tocar nessa visão de oração, de intimidade, de sabedoria, assim por diante. Ok. Você leu agora um texto que eu vou pregar. Amém. Aliás, isso não é combinado, essas coisas aqui é maravilhoso, né? Quando o Espírito Santo ele nos dá esse discernimento. Eu quero chamar a atenção de cada um que está nos ouvindo a importância do tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muito pragmatismo, de muita dinâmica. As pessoas estão intensamente ocupadas com alguma coisa. Pouco tempo tem para uma reflexão. E assim uma corrida atrás de respostas emergentes, porque há situações da nossa vida que nós não encontramos uma resposta no primeiro momento, porque a vida ela exige de nós bocadinhos. Eu gosto de usar essa expressão bocadinhos, é muito usada em Portugal, né? Quando eu estava em Portugal, o pessoal dizia assim: um bocadinho só, espera um pouquinho. Nós não temos esse bocadinho, mas quando você vai almoçar, é aos pouquinhos, é aos bocadinhos. E a vida, ela é assim, ela é, usando essa linguagem, ela é intensa, mas ao mesmo tempo ela exige a reflexão, exige a absorção. E isso não é uma coisa de agora, isso já vem lá do tempo, desde a queda do homem, é que a coisa tem acontecido de forma muito abrupta e as pessoas se veem em circunstâncias conflitantes. Talvez você, meu ouvinte, esteja enfrentando esse tipo de coisa, essa intensidade da vida, e nós vamos te dar aqui o segredo de Jesus, que é a grandiosidade do Cristo não estava somente na sua palavra. É claro que as pessoas, ao ouvirem, ficavam maravilhadas, mas é que existia uma verdadeira sintonia entre aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia. Então, vamos observar que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque viram que o resultado da vida dele se baseava nesta pequena frase, oração. A partir de então, no Sermão da Montanha, um dos argumentos que ele se utiliza é porque a oração daquele tempo era muito teatral.
As pessoas gostavam de orar em pés, com filactérios nas roupas, principalmente os fariseus, os saduceus. Eles se colocavam como referência maior de plenitude, e eles colocavam-se como se fossem intermediários entre Deus e os homens. Eram seres que se achavam acima de tudo e de todos. Foi por isso que Jesus aqui, quando você citou esse texto, disse: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E agora eu quero entrar exatamente naquilo que eu quero falar, no versículo 6, que foi uma afirmação que Jesus fez com relação a lugares. Note bem, Deus é didático. Os templos, as sinagogas, os lugares onde se fazem cultos de adoração, são, na verdade, lugares específicos, já com uma didática divina, de nos ensinar que Deus, ele ouve orações. Mas Jesus aqui mostra um lugar diferente, não institucionalizado. Um lugar onde que eu chamo de jardim. Geralmente o jardim é um lugar gostoso de se estar. Por quê? O jardim, as flores, a natureza. Uma casa que tem um jardim é uma casa feliz, porque ali tem pessoas que cultuam flores. Às vezes você não tem o seu jardim, mas você cultua uma flor. Tem gente que cultua feijão, planta feijãozinho naqueles potinhos com água, e depois eles vão tomando várias formas, vão brotando, e as pessoas gostam disso. Então, o lugar da oração é muito didático. E Jesus disse: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então ele está dizendo que não é para nós tomarmos aquelas orações de filactérios, aquelas orações postiças, onde se as pessoas ficam impressionadas com o orador ou aquele que está orando. Ele disse que não, isso não é importante. Para ele, as palavras, o gemido do coração, a intensidade de comunhão com Deus. Porque diante de Deus, no solitário do seu quarto, na solidão do seu jardim, você não tem como escapar. Ele é aquele que sonda, porque o Salmo 139 diz esta realidade. Tu me sondas, tu me conheces, antes que venha uma palavra na minha boca, diz que tudo sabe, ele sabe tudo que eu vou falar. Imagina a precaução que eu tenho que ter diante dele. Isso implica de mim uma seriedade, uma necessidade maior de transparência. Então não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém, é eu e Deus, né? É eu e Deus. Eu costumava, no início do meu ministério, eu ainda tinha dificuldade para entender essas coisas, eu colocava uma cadeira e dizia assim: Senhor, senta aí do meu lado, que eu quero conversar com o Senhor de verdade. E ali abria meu coração diante das dificuldades que eu enfrentava nas fases do meu ministério. Evidentemente que depois essa didática vai melhorando. O teu jardim passa a ser qualquer lugar onde você se encontra só, e sem nenhuma interrupção. Você desliga o teu celular nesse momento, para você... Sabe por que você tem que desligar o seu celular? Para você mostrar para ele quem manda nele. As pessoas hoje, nesse pragmatismo, estão vivendo intensamente isso. Ah, pastor, eu não posso viver sem o meu celular. Complicado. Você vai precisar aprender a viver com Cristo e, às vezes, desligar o seu celular para que ele não te interrompa no momento que você mais estiver na presença de Deus.